Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um importante instrumento, de defesa da Constituição, de controle de constitucionalidade, que é a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ela está prevista no artigo 102, parágrafo 1º, da Constituição Federal, e ela é regulamentada por uma lei, que é a Lei 9882 de 99, certo? Essa arguição, que a gente vai chamar aqui de ADPF, ela é importante, mas não tão importante, quanto a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta, ela está prevista também na Constituição, a lei também nos artigos que tratam da competência do Supremo Tribunal Federal, ambas as ações são ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, ela está regulamentada, a ADI, pela Lei 9868, de 99, e ela é a ação usualmente cabível contra leis ou atos normativos federais ou estaduais que contrariem a Constituição. Então, boa parte, se não a grande maioria das ações contra leis ou atos normativos são feitas por meio de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade. As leis, sobretudo, porque elas são posteriores à Constituição de 88. Para se utilizar da ADPF, a ADPF ela se submete ao princípio da subsidiariedade. O que significa isso? Significa que a ADPF ela só vai ser utilizada nas situações em que a ADI não é cabível. Considerando que a ADI ela é cabível nas situações de impugnação de lei ou ato normativo federal ou estadual, a Lei 9882, então, considerou haver duas hipóteses de cabimento da ADPF. Ali no artigo 1º, da Lei 9882, ela prevê que uma das hipóteses é de evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. O que seria isso? Aqui não há exatamente uma propositura em relação a alguma lei, não é uma lei especificamente que está sendo impugnada, mas pode ser que alguma interpretação possível do ordenamento jurídico cause uma lesão a um preceito fundamental. Vamos dar um exemplo? A ADPF número 54, uma ADPF muito polêmica, foi julgada em 2012, ela tratou da interrupção de gravidez de fetos anencéfalos, fetos sem cérebro. Se vocês forem conferir no Código Penal, o Código Penal traz algumas hipóteses de autorização de interrupção de gravidez, que é basicamente as hipóteses de estupro, e quando a saúde da mãe corre risco. São as duas hipóteses autorizadas ali pelo Código Penal para interromper uma gravidez. Não há nenhuma previsão no Código Penal nem em outra lei acerca dos fetos anencéfalos. Então, o que aconteceu? Uma confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, entrou com a ADPF para que o STF se pronunciasse sobre a possibilidade de interromper essa gravidez de feto anencéfalo sem que a mãe incorresse em crime de aborto, previsto ali no Código Penal. Não há nada que indique, não há um dispositivo específico no Código Penal tratando da gravidez de fetos anencéfalos, mas para evitar alguma possível lesão a um direito fundamental, de maneira preventiva, então, ingressou-se com essa ADPF, para dar uma interpretação, para que o Supremo desse uma interpretação ao texto do Código Penal, vedando a criminalização do aborto nessas hipóteses. E o STF acolheu essa ADPF, considerou que não haveria crime, não haveria um aborto punível quando fosse interrompida a gravidez nessa situação. Não era uma disposição
específica que estava sendo impugnada, né? Mas havia uma consideração ali de todo um arcabouço jurídico, de todos os princípios da dignidade da pessoa humana, enfim, que estava sendo tratado ali, né? Uma outra hipótese, também prevista na Lei 9882, de cabimento da DPF, está ali no parágrafo 1º, inciso 1, né? Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, né? Enquanto no caput do artigo 1º não se exige essa controvérsia constitucional, o inciso 1 já exige, né, que se prove haver uma controvérsia sobre essa aplicação, né? No caso da DPF 54, eu não via, né, a necessidade de prova dessa controvérsia, mas haverá outras situações em que essa controvérsia deverá ser provada, né? Um exemplo de uma DPF que foi ajuizada com base nesse inciso 1, né, foi a DPF número 153, né, que foi ajuizada pela OAB e discutia, né, queria que se revisasse a lei da anistia. No caso da lei da anistia, ela é anterior a 88. Ela é anterior à Constituição de 1988 e por isso ela não poderia ser impugnada mediante ADI. Ela só poderia ser impugnada perante o Supremo por meio de ADPF. Então a OAB entrou com essa ADPF discutindo a lei da anistia, né, mas não obteve sucesso no seu intento, né? Eles queriam que fosse feita uma revisão ali de alguns dispositivos da lei da anistia, mas o STF em 2010 acabou votando de maneira desfavorável ao pleito da OAB. Teoricamente, leis municipais também podem ser impugnadas pela DPF. Não pode ser mediante ADI, mas a Lei 9882 prevê que leis, em geral, inclusive municipais, possam ser impugnadas por meio dela, né? Obviamente se aplicando o princípio da subsidiariedade. O que acontece? Leis municipais, né, se elas forem tidas por inconstitucionais, elas podem ser impugnadas perante o Tribunal de Justiça. É possível ajuizar uma ação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, impugnando aquela lei municipal com base na Constituição estadual, que, a rigor, segue os ditames da Constituição Federal, né? Então, apenas, né, em situações muito específicas, né, em que aquela ação ou os outros meios possíveis de utilização não resolvam aquela questão, é que a lei municipal poderá ser impugnada diretamente perante o Supremo por meio da DPF, né? Inclusive o STF já tomou algumas decisões desfavoráveis, não conhecendo de ADPF contra leis municipais, porque haveria, naquelas situações, outros mecanismos eficazes para impugnar aquelas leis. Não haveria uma controvérsia relevante o suficiente para levar aquele caso diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Bem, além disso aí, o que eu posso falar para vocês é acerca das pessoas, né, das entidades legitimadas a entrar com a DPF, que são basicamente as mesmas da ação direta de inconstitucionalidade. A Lei 9882 prevê que os legitimados serão exatamente os mesmos, né, e os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade estão previstos no artigo 103 da Constituição Federal. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Curtam, comentem, né? E até a próxima.